Shabbat Shalom, mais uma vez, que o seu dia, que sua semana seja poderosamente abençoado. Mais um programa do Pastor Péricles e hoje nós vamos tratar, como sempre, de temas polêmicos. Hoje nós vamos falar de Rondocap. Rondocap é pecado ou Rondocap é bênção? Eu quero saber a sua resposta. Nós vamos colocar uma enquete na página do Facebook, Programa do Pastor Péricles. Hoje nosso programa está repleto de coisas boas, de bênçãos. Que Deus abençoe você. Fica ligado porque já nós vamos voltar com todas essas bênçãos aí para você. Não sai daí. Então hoje é o dia que nós vamos conhecer mais sobre aquilo que eu considero uma imensa ação social relevante no nosso estado. Nós vamos conhecer o Rondocap por dentro. Estamos aqui com Ezequiel Monteiro. Ezequiel, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero que você dê os nossos cumprimentos aqui para o nosso telespectador. Pastor, é uma alegria estar com você e com o seu telespectador. Como o senhor disse, nós fazemos um trabalho com uma abrangência enorme na área social através do Rondocap e a parceria com as APAES. Com as APAES, né? Com as APAES. Eu queria começar te perguntando isso. Como surgiu essa parceria? Porque isso é uma coisa assim que eu vendo os depoimentos de alguns diretores de APAES, eu conheço a APAE, eu sei qual é a dificuldade imensa que tem esses gestores do bem, digamos assim, em conseguir, né, tocar essas associações. E como é que surgiu? Como é que se deu essa parceria? Em que momento vocês disseram assim, olha, nós vamos abraçar essa causa? Deixa eu falar para o senhor. Essa parceria com a APAE, ela aqui para Rondônia, para o estado de Rondônia, ela é bastante antiga. Começou com a parceria com a FENAPAES, com a APAE Brasil, que agrega todas as APAES do Brasil, né? A Federação Nacional das APAES, que agrega as federações estaduais das APAES, que agregam as APAES em cada estado. E esse trabalho começou exatamente com foco nessa dificuldade que o senhor terminou de citar, das entidades de conseguir recursos para gerir os seus projetos sociais. O que acontece? A APAE hoje ela tem vários parceiros que auxiliam, que fomentam o trabalho social que elas fazem. Inclusive elas têm parceria com o poder público, né? As APAES elas recebem às vezes profissionais através de cedência dos municípios, dos governos estaduais. Elas recebem emendas de parlamentares, enfim, é uma gama enorme de parcerias que ajudam a fomentar o trabalho das APAES e não apenas das APAES. Na verdade, hoje você tem várias entidades que são consideradas sem fins lucrativos, de utilidade pública, por lei, e elas têm o direito de fazer captação de recursos Sim. junto aos órgãos públicos para sustentar os seus trabalhos sociais que fazem. É bom lembrar que são entidades sem fins lucrativos. É verdade. Né? No caso da APAE, como ocorreu essa parceria com o Rondocap, não foi uma parceria apenas com o Rondocap. Na verdade, a APAE Brasil, a FENAPAES, que absorvia esse impacto todo das necessidades de gestão, de recursos para poder gerir os projetos, foi idealizado, não sei se o senhor lembra, houve um tempo aí em que havia uma lei que legalizava bingos, legalizava sorteios. É verdade. Eu lembro. Com fins sociais, inclusive para o esporte e tal. As coisas começaram a complicar e essas leis foram se afunilando e houve um tempo, inclusive, que foram canceladas. Houve um tempo que, infelizmente, pegaram uma lei que era boa e começaram a usar para o mal. Eu não quero acusar ninguém, mas começou a aparecer laranjas, associações fantasmas, associações que não faziam absolutamente nada. Exatamente. Não estou mentindo. Você está bem informado, é isso mesmo. Eu concordo que a lei teve que ser revogada, não tinha como manter aquela aparência que é diferente agora. Exatamente. Então o que acontece? Para poder suprir essa lacuna e dar condições da APAE e outras entidades trabalharem, o governo, através da SUSEP, acabaram aprovando alguns títulos de capitalização que favoreciam a doação do direito de resgate para as entidades que desenvolviam esse trabalho social. A FENAPAES, a APAE Brasil, através de parcerias com a Plug, uma capitalizadora, idealizou o produto
e ofereceu esse produto para empresas, para quem quisesse operar isso por ela, em favor dela. Então o que acontece? Hoje nós trabalhamos com um produto da APAI. O produto não é do Rondocap. Entendi. Como sempre foi desde o início. Então, o título de capitalização no início era título de capitalização. Era título de capitalização que eu podia resgatar. Exatamente. Hoje em dia o meu resgate se transforma numa doação. Exatamente. Esse título era da APAI, que na verdade o Rondocap, quando começou, ele começou até com uma outra parceria que chamava Ecoaplug, né? Que exatamente baseado naquela lei lá que favorecia essa destinação de recursos. Isso foi bloqueado, então reformulou a lei e aí passou a atender entidades que tivessem comprovação de utilidade pública e uma boa gestão, auditoria, tudo certinho. Então a APAI conseguiu se qualificar para receber esses recursos, foi feitos os convênios necessários, contratos, e aí com a gestão, sob a supervisão e fiscalização da SUSEP, esse trabalho começou através de títulos de capitalização. Então nós fizemos contato com a FENAPAES, com a APAI Brasil, apresentamos toda a documentação necessária, porque eles também exigem muitos documentos das empresas que pretendem operar esse trabalho com eles. Para poder verificar a idoneidade da empresa, de seus participantes. Exatamente, idoneidade, know-how. E aí o Rondocap fez esse convênio então com a FENAPAES, através da Aplug Capitalização, com a fiscalização, o acompanhamento da SUSEP, e nós começamos o trabalho dessa forma. Então o que acontece? Os recursos que são geridos pelo pelo título de capitalização anterior Rondocap, os recursos que eram geridos, eles eram destinados para o pagamento do prêmio anunciado. Para haver esse convênio tem que haver uma caução na capitalizadora que garanta o trabalho que está sendo realizado, para ninguém ter problema de sair. Exatamente. Com a fiscalização da SUSEP, todo um trabalho de auditoria, inclusive da própria FENAPAES e a auditoria também independente, que é acompanhando o trabalho. O sorteio, nós pegamos então esse produto da APAI Brasil. Lembrando que ao pegar esse produto, você já tem um coeficiente mínimo de venda. Por exemplo, a APAI Brasil aprova uma cautela de premiação de 2 carros, uma moto, etc. Então, o valor X dessa premiação precisa estar calcionado antes de fazer o sorteio. Esse valor já está lá disponível para poder pagar esses prêmios. Não apenas o valor dos prêmios, mas valor de imposto que incide sobre essa premiação, inclusive imposto de renda, enfim, todo o custo está ali. Mas a APAI Brasil também estabelecia um valor mínimo de venda. Então, digamos o seguinte, olha, para essa premiação, o planejamento é que vocês vendam 15 mil títulos. Entendi. Então, o que acontece? A parte da APAI Brasil também já é paga antecipadamente. Entendi. Sobre 15 mil títulos, qual o percentual? É X reais. Então, já está lá também garantido para a APAI Brasil. Ezequiel, então, deixa eu pedir um pequeno intervalo, porque temos muitos assuntos para tratar. Então, você fica ligado, você vai saber tudo, você vai conhecer Rondocap por dentro. Hoje você vai saber tudo sobre o Rondocap. Não sai daí, que é um minutinho só. Estamos de volta. Você viu que hoje o programa está bombando, né? Quem quer saber, Rondocap, eu fiz uma enquete no nosso programa, na nossa página, tá lá a enquete, vai lá, vota lá. Rondocap é pecado ou é bênção? Você vai responder lá na página do Pastor Péricles no Facebook. Mas agora, Ezequiel, diz aí, depois você responde também. Vai ter essa pergunta para você. Como é que operacionaliza, então, essa questão do convênio com a FENAPAES? Pronto, então a FENAPAES, depois de toda a habilitação necessária da empresa que vai operar o trabalho, lembra que o certificado, o título de capitalização é da FENAPAES, não é do Rondocap, ele trabalha, portanto, com o produto da FENAPAES. Todo o trabalho é realizado, é feito toda a auditagem sobre o trabalho feito. O percentual que é destinado à FENAPAES, óbvio, vai para o seu cofre, ela quem gerencia tudo isso. Eu já disse sobre... Então, na verdade, assim, se eu entendi bem, o Rondocap ele é um operador do sistema. Perfeito. Assim, traduzindo. Ele opera o sistema. Qual a importância do Rondocap dentro do movimento apaiano? Hoje, o convênio do Rondocap, houve um processo aí de imigração e nós estamos trabalhando com a FEAPAES Rondônia. Então, a FENAPAES, a APAI Brasil, fez um convênio com a APAI Rondônia e hoje esses recursos antigamente iam para a APAI Brasil, 80% deles eram devolvidos para a APAI Rondônia e esses 80% que eram devolvidos para a APAI Rondônia, através de projetos, as APAIs do estado todo tinham acesso a esses valores e a APAI Rondônia também geria esses recursos também nas necessidades a nível de federação.
Nós trabalhamos junto com a FENAPAZ esses anos todos, brigando, inclusive a APAI de Rondônia também, e até as pessoas aqui de Rondônia que selam o certificado dizem, mas por que esse dinheiro tem que ir lá para a APAI Brasil? Por que não fica na APAI em Rondônia? Voltar, né? Então o que acontece? Nós conseguimos, através de entendimento, fechar esse convênio, estreitar essa relação direto com a APAI Rondônia, com a Federação Rondoniense das APAIs, ok? Com a Federação Estadual das APAIs. Então hoje esse recurso já fica aqui no estado. Ele fica com a Federação Estadual das APAIs. Que ótimo! E aí o que ocorre? 20% desse recurso é que vai para a APAI Brasil. Alguém pode, mas deixa eu falar para o senhor, nem todos os estados brasileiros têm esse produto operando. Então esse percentual que vai do Rondocap de outros estados que têm o produto, vai para a APAI Brasil exatamente para destinar aquelas APAIazinhas lá de longe que não tem recurso. E não tem condições de operacionalizar que não tem condições, um produto desse. Exatamente. Então é um trabalho social. A gente precisa entender isso. O foco é atender a questão social, que a APAI faz muito bem. E se é a questão social, precisa haver distribuição. Não tem como você centralizar tudo nessa ou naquela APAI. Tudo bem? Se não perde o cunho social. Claro, senão vai você já... É claro. Uma APAI milionária, outra APAI passando necessidade. Pronto, então você entendeu. Então esse Os convênio irmãos hoje... precisam se ajudar. Claro. Então esse convênio hoje com a APAI Rondônia ficou bem mais simples. Então quer dizer, continua com o mesmo controle e a rigidez de prestação de contas. Quer dizer que a APAI, para receber o seu recurso, ela vai sim fazer o seu projetinho, etc. A grande diferença é que esse recurso está aqui no estado e ele é liberado muito mais rápido, sem muita burocracia, contemplando, óbvio, toda a exigência legal. O que é a exigência legal? Você conhece bem a fundo essa questão de lidar com coisa pública, né? Precisa se fazer um projeto, onde é que o dinheiro vai ser investido? Vai ser investido aqui. Então elabora-se um projeto prévio, estipulando quanto vai precisar, como vai usar, em quanto tempo vai usar. Recebeu o recurso, usou, faz uma prestação de contas. Está aqui, foi comprado isso, nota fiscal, tudo certinho. E a roda anda, e a roda vai girando. E aí ele pode, de novo, pegar um novo já captar novos recursos. Qual é a vantagem do recurso do Rondocap? Quando a APAI faz convênio com o governo, uma emenda parlamentar, um contrato de cedência, um convênio com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, qualquer convênio que ela faz, eles chamam isso de verba carimbada. Então quer dizer que quando o parlamentar faz uma emenda, ele faz uma emenda específica para uma determinada necessidade. O orçamento, o recurso que você doa através do Rondocap é diferente, é um recurso que está aberto. Ele está lá no cofre da APAI e a própria APAI pode dar a destinação que quiser a esse recurso, desde que com comprovação de uso. Tudo bem? Então quer dizer que não é um dinheiro carimbado. Quer dizer o seguinte, que a APAIzinha aqui bem de Candeias está precisando lá de uma máquina de Xerox para poder... Está precisando de dinheiro para pagar o funcionário. E às vezes ele tem até um recurso lá na conta, mas ele não pode comprar a máquina de Xerox porque aquele recurso que está lá é para uma outra destinação que já foi carimbada. Assim, para você entender de uma forma bem didática. Então, o recurso do Rondocap, ele é livre, ele é aberto e as APAIs podem usarem do jeito que precisarem. Não sem critério de fiscalização, tem todos os critérios, mas como eu disse, é diferente. Então quer dizer que a APAI de Candeias precisa pagar um fisioterapeuta, por exemplo, para atender os seus meninos lá. O governo dificilmente vai ceder esse recurso para esse fim. Então o que acontece? Ela pode fazer um projeto, apresentar lá para a APAI Rondônia, para a Federação Estadual das APAIs, e a federação vai destinar esse recurso para aquele fim específico. Quer dizer que ela não precisa sair com o Pires. A Arilda Salvati, que é a presidente da Federação Estadual das APAIs, costuma dizer que antigamente eles saíam com o Pires na mão pedindo recursos para poder atender algumas necessidades básicas, mínimas. Eu vou falar que a maioria das associações que estão aqui em Porto Velho e no estado de Rondônia, elas têm que vender o almoço para comprar a janta. Não há recurso suficiente para o total de demandas que as associações recebem. Até porque a APAI ela tem um cunho social de atendimento. E ela não pode atender A e deixar de atender o C, porque vai atender só A, B, no C já não dá mais. Pastor, quando o assunto é assistência... A demanda não para. Essa é a questão. Quando o assunto é assistência social, não há limite. Não há limite. Às vezes a gente fica até triste, porque algumas pessoas questionam, não, mas o Rondocap já ajuda, eu não preciso fazer mais nada. Eu não entendo. Como assim? Como assim? Eu conheço bastante o movimento apaiano. É difícil entender o coração do ser humano. Ele diz que quer ajudar,
mas quando tem uma oportunidade não ajuda. Essa é a grande questão. Por exemplo, hoje a Pai Porto Velho, eu tenho certeza que se o Bersani tivesse mais recursos, ele atenderia mais famílias, mais crianças. Isso eu estou falando da Pai de Porto Velho. E a Pai de Porto Velho já mudou muito. Já mudou muito, já mudou muito. A Pai de Porto Velho está um paraíso, um céu. Mas se tivesse mais recursos, com certeza poderia se fazer muito mais. Isso eu estou falando da Pai de Porto Velho, mas vocês imaginam agora as APAES espalhadas em todo esse estado. E alguns municípios distantes têm as suas APAES que estão começando, algumas APAES com necessidades assim mínimas, básicas. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, porque a gente vai voltar aqui que eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz para você, eu vou fazer para ele. Fica ligado, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com esse rapaz que não fala quase nada, Ezequiel. Ezequiel, você... O nosso trabalho é falar, a gente tem que falar, uma né? bênção. Mas é bom que você saiba. Agora você está entendendo por que você comprando o seu Rondocap, você vai estar ajudando uma APAE. Agora eu quero te perguntar, Rondocap é pecado ou é bênção? Nossa, olha... Porque o meu programa é um programa cristão, e meus telespectadores, na sua grande maioria, são evangélicos. E tem muitos evangélicos que dizem, hein, muitos pastores, muitos colegas meus que falam: a Rondocap é jogo, a Rondocap é pecado, você não pode jogar nisso não. E eu fico olhando e dizendo: miserável, tanta criança na APAE precisando. Deixa eu falar para o de senhor. uma pequena ajuda dessa em você. Quem sou eu para decidir o que é pecado? Para julgar, né? Quem somos Quem nós sou para eu? julgar? Quem sou eu para gente decidir? julgando aí. Quem sou eu para decidir o que é pecado ou não é pecado? Eu também sou cristão. Eu me lembro de alguns, agora me vem à mente alguns textos bíblicos e alguns episódios. Por exemplo, quando os judeus acusavam Jesus, você está pecando, está transgredindo o sábado porque você faz isso, aquilo. Enfim, na verdade eles eles crucificaram Jesus porque entenderam que Jesus estava pecando, era um pecador. Então, quem sou eu para dizer o que é pecado e o que não é pecado? Quem sou eu? Quem sou eu, pastor, para dizer o que é bênção e o que não é bênção? E o que é maldição? O senhor está me entendendo por quê? Porque no sofrimento que Jó enfrentou, quando todos diziam que aquilo era maldição, a gente vê no final da história que não tinha nada a ver. Jesus, uma vez, os discípulos viram alguém e disse: olha, quem pecou para que ele nascesse cego? Seus pais? E Jesus disse: não, ninguém pecou, aquilo é para a glória de Deus. Então quem sou eu, ok? No apedrejamento, aquele que não tiver pecado. Quem sou eu para dizer o que é pecado e o que é bênção? Quem sou eu? Mas deixa eu te explicar uma coisa, como o pastor já colocou. Jesus uma vez perguntou o seguinte: se era lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? E eu quero dizer outra coisa para você. Mas Rondocap é jogo. Se a gente olhar com bastante atenção e com bastante critério, ou talvez com um olhar filosófico, o que não é jogo nessa vida dos homens, nesse mundo dos homens? O que não é jogo? Me diga o que não é jogo no mundo dos homens. Eu estou falando do mundo dos homens. No mundo em que eu vivo, que você vive. Você está me dizendo? A vida é um jogo. Você sai agora, você não sabe se volta. O nascimento é uma grande corrida, é uma maratona. Você está me entendendo? A fecundação. Então eu também, jogo, mas maratona. eu também não quero discutir essa questão filosófica. Eu só quero dizer para você o seguinte: preste bem atenção. Se você ainda não entendeu o que é o Rondocap, eu quero tentar lhe ajudar a entender agora. O Rondocap é um certificado de contribuição premiável que ajuda as APAES, em prol das APAES, em prol do movimento apaiano. Eu vou ir mais além. O Rondocap é uma contribuição premiável que angaria, que provê recursos para auxiliar os trabalhos da APAE. Então deixa eu te falar, quando eu digo contribuição premiável, é que eu quero dizer o seguinte, pastor, que quando você contribui através do Rondocap, você também participa de sorteio. Você também pode ganhar. Tudo bem? Então vamos lá. Você, além de contribuir, você ainda pode ser abençoado com um prêmio. É por isso que é contribuição premiável, ok? Você contribui e pode ser sorteado e pode ganhar um prêmio. Agora, como é que poderíamos fazer isso?
jogando os papelzinhos para cima e tirando um, e dizendo, olha, foi o seu João? É isso, desse jeito que a gente faria? Como é que nós poderíamos fazer uma lista de nomes e fechar o olho e bater no nome lá e dizer, foi esse que ganhou? Não dá. Chamar a pessoa que passou ali na esquina e dizer, diz o número aí. Não dá para fazer assim. Na igreja, na sua igreja, você faz isso. Você faz sorteio na sua igreja. Você pega um brinde lá, bota os nomes, joga para cima, uma criança pega. Isso é jogo, pastor? Claro que não. Isso é sorteio? Então, deixa eu te falar, eu não quero aqui estabelecer nenhum juízo de valor, eu só quero dizer para você que o Rondoncap é uma empresa séria, que recolhe impostos. A APAI também participa desse processo. O produto é da APAI, o Rondoncap comercializa um produto da APAI, o certificado de contribuição premiável ou a contribuição premiável. Você participa quando você sela o certificado e você participa com a intenção, com o objetivo de ajudar a APAI. Deixa eu te falar, se não tivesse essa ajuda para a APAI, não haveria nenhuma necessidade do Rondoncap existir. Não precisaria do Rondoncap. O Rondoncap só existe porque existe uma demanda, uma necessidade da APAI, então nós vamos atrás de recursos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando você faz isso, você participa, você está contribuindo com a APAI. Para você participar, para tornar o produto atraente, a APAI lhe oferece prêmios. O senhor está entendendo, pastor? Porque se eu simplesmente chegasse na rua e batesse no seu porta e dissesse, olha, me dá R$10 aí para ajudar a APAI. Você ia dizer, eu não Talvez posso. Você ia dizer, olha, Não posso então agora. eu chego e digo o seguinte, meu amigo, ó, vamos aqui, ó, colabora com a APAI e participa de um sorteio de 2 carros, de um carro. Essa semana você vai participar, amanhã você vai participar do sorteio de uma picape estrada com um barco com motor, tudo juntinho no quarto prêmio, no valor de 60 mil. Você pode ajudar a APAI e participar desse sorteio, desse prêmio? É essa a proposta do Rondoncap, é simples assim. Aí você vai me dizer, se é bênção ou maldição? Eu gostaria que você perguntasse para as pessoas que ganham, se é bênção ou maldição. Eu gostaria se você fizesse uma reflexão. Se você ganhasse, seria bênção ou maldição? Eu gostaria que você visitasse a APAI para ver os recursos aplicados. Aí você me disse se é bênção ou maldição. Eu gostaria que você conversasse com as crianças apaianas que são atendidas, com as famílias apaianas, porque a APAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Portanto, deixa eu te falar, lá dentro da APAI tem um monte de famílias que têm filhos deficientes e que só tem a APAI por elas. E que só conseguem atendimento, ajuda, socorro na APAI. Porque existe a APAI. Senão... Alguns meninos têm paralisia cerebral. Porque, na verdade, a APAI atende crianças com deficiências múltiplas. Vários problemas. E algumas têm deficiência mental, paralisia cerebral. Você acha que quando você sela o Rondoncap e destina recursos para socorrer essa pessoa, você acha que está fazendo uma maldição? Você está participando da corrente de maldição? Eu já disse para o senhor, eu não quero aqui definir o que é pecado e o que é bênção. Jamais. Quem sou eu para entrar nessa área? Eu sou um pecador. Não, impossível. Não tenho a mínima chance de falar sobre isso. Mas eu só quero lhe dizer o seguinte, eu estou lhe desafiando a conhecer mais a fundo o trabalho que as APAIs fazem e também conhecer, sim, a forma como o Rondoncap trabalha. Sabe por que nós temos um Globo da Sorte lá no estúdio? Sabe por que nós temos várias câmeras ao mesmo tempo mostrando o que está acontecendo no estúdio? Para não perder nenhum detalhe. É porque nós temos auditoria. Cada número daquele sorteado, cada certificado sorteado, nós temos auditoria para comprovar a transparência do trabalho e a lisura do trabalho. Talvez nós pudéssemos simplesmente botar tudo num pacotinho, jogar para cima e pegar um e dizer você ganhou. Mas não pode ser assim, porque é uma questão legal, tem lei que rege a questão. E você precisa prestar conta, você precisa ter transparência e você precisa ter controle e garantir a participação de todas as pessoas que selam o certificado. Então por isso nós temos esse aparato. Outro detalhe, mas espera aí, o Rondoncap é uma empresa como qualquer outra, só que ela atua em prol de uma assistência de uma entidade social. O Rondoncap tem que pagar imposto, tem que pagar energia, tem que pagar alguns funcionários que são contratados direto. As pessoas que você vê na rua comercializando certificado, elas recebem comissão, combustível que precisa abastecer esses carros que giram, o próprio recurso que vai para a APAI, e o prêmio que é pago em dinheiro, Se você ganhar, você vai levar o seu valor, ou bem anunciado. Se foi um carro e você optou pelo carro, você vai ter o carro na sua garagem. Se você não quis o carro e optou pelo dinheiro, você vai ter o recurso na sua conta, e o imposto de renda sobre esse prêmio também é recolhido.
Os impostos que incidem sobre o trabalho também é recolhido. Então deixa eu te falar, apesar e em detrimento de ser um trabalho social, paga o custo também. Então é por isso que precisa ser comercializado. Você contribui com R$10 e ganha o direito de participar do sorteio. E esses R$10 que você contribui, que lhe dá o direito de participar do sorteio, parte desse recurso é destinado à APAE. E parte desse recurso é usado para custear toda a estrutura que vai levar você até o momento do sorteio e, se você ganhou, devolver para você o seu prêmio ou entregar para você o seu prêmio que você ganhou. Você está entendendo agora? Então você precisa conhecer. Mais explicado que isso. Eu convido, sabe, pastor Pérez, a você, se você tem dúvida, a conhecer o trabalho que as APAES fazem, a conhecer o sistema de trabalho do Rondocap. Conhecer o Rondocap. E pode ir com a consciência tranquila. Porque, deixa eu te falar, os R$10 que você sela o Rondocap, ou 15 ou 20, depende da extração, da edição, esse recurso, o objetivo dele, a razão dele é as APAES. A razão dele é a assistência social. O dia que não houver mais isso, o Rondocap também já não precisa mais trabalhar. E possivelmente os empresários vão fazer outras coisas, porque tem outras áreas para investir. Agora, para mim que sou gestor de marketing do Rondocap e agência do Rondocap, eu me sinto um privilegiado por poder ganhar o meu pão de cada dia, angariando, buscando recursos para as APAES. E eu falo com propriedade, porque eu conheço um pouco das histórias das APAES, nós já estamos há alguns anos nessa estrada andando com eles. Então, para mim é um privilégio. E eu creio que toda a família Rondocap, cada um que você vai encontrar aí comercializando o certificado, deve ter no seu coração esse mesmo sentimento de satisfação, de alegria e de bênção, por poder ser uma ponte entre você que sela e a APAE que recebe parte dos recursos. A palavra diz, né? Abençoa e serás abençoado. Ezequiel, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Tá? Venha mais vezes, já se sinta convidado a retornar. Tá? Nós vamos colocar a enquete está aí na nossa página do Facebook. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe poderosamente esse trabalho e que você seja sempre, cada vez mais, canal de bênçãos na vida daqueles que necessitam. Pastor, nós agradecemos a honra de poder estar com o senhor aqui hoje com o seu público, ok? Muito obrigado pela sua paciência em ficar do outro lado ouvindo a gente, ok? E eu sei também que o seu programa é uma bênção na vida de muitas pessoas. O senhor traz assuntos aqui muito importantes que esclarecem muito. Que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria para lidar com esses temas tão complexos, viu? Não somente ao senhor, porque eu sei que o senhor também tem um staff. Então que essas bênçãos se estendam a todo o seu staff. Amém. E que, sabe de uma coisa? Precisamos quebrar tabus e fazer o que Jesus ensinou. É amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há coisas que são bobagens, a gente deixa. Mas talvez se seguisse o caminho que Jesus ensina, a gente seria mais feliz. Ezequiel, muito obrigado. Até mais. Fica com Deus. A gente volta já já. Alô Adonai, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês que está em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? Bem, essa palavra, ela vem falar de como nós, como pais, temos que tratar nossos filhos. Geralmente a gente prega na igreja, né, que os filhos têm que fazer isso, os filhos têm que ter disciplina, os filhos, mas a gente nunca toca num assunto desses, de que nós como pais temos que tratar os nossos filhos com a demonstração, né, sem gerar os nossos filhos a ira. Porque muitas vezes quando nós fazemos isso e não respeitamos a questão do que eles pensam, do que eles desejam, né, não respeitamos os desejos deles, os nossos filhos não se tornam nossos amigos. Hoje muitos filhos estão dentro das cadeias, né, nas drogas, no álcool, no vício de certas coisas por conta de que nós como pais não vigiamos nessa área, né? Porque somos os tutores, temos a responsabilidade de amá-los e protegê-los, mas amamos e protegemos da maneira errada. Não trazemos os nossos filhos para perto de nós, mas sim com nossa arrogância, muitas vezes com nossa falta de diálogo, falta
de disciplina, nossa, uma disciplina mais branda, uma disciplina em amor, né? O Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele nos ama e Ele nos disciplina, mas nos disciplina em amor, né? E geralmente, muitas vezes, como pai que somos, às vezes exigimos e brigamos e colocamos algumas regras muito rígidas na vida dos nossos filhos. Ou então vice-versa, não colocamos regra nenhuma, deixamos nossos filhos escolherem seus próprios caminhos, se antes ademoestá-los, né? Ensiná-los o caminho que eles devem andar. Lá em Deuteronômio, Deus deixa muito claro, dizendo que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles têm que andar. Lá diz que nós precisamos estar ensinando a palavra dele, do Senhor, a eles todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, em todo momento. Então é sinal que nós, como pais, não vamos pedir para os nossos filhos, faça isso, faça aquilo. Porque tem um ditado antigo que eu ouvi muito quando eu era criança, ó, faça o que eu mando e mas não faça o que eu faço. Isso não é testemunho. Geralmente, nós como pais queremos que os nossos filhos façam o que a gente manda, mas a gente não se comporta de uma maneira adequada. E isso gera nos nossos filhos ira, muitas vezes desprezo, muitas vezes raiva. Hoje o mundo, a gente vê aí no mundo que filhos estão matando os pais aos filhos, está se cumprindo a palavra, mas é porque nós não damos ouvidos a isso que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 4. Né? Não irriteis seus filhos, não crie ira nos seus filhos. E aí nós pecamos nisso. Pecamos por quê? Porque a gente deixa que outros o instruam, a gente deixa que outros nos ensinem. Então nós, como pais que somos, servos do Senhor Altíssimo, que entendemos a palavra e que a palavra está escrita dentro do nosso coração, vamos ter que ter mais sabedoria do alto para ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, para diminuir a quantidade de pessoas que estão lá presas, cometendo crimes, estão lá nos presídios hoje, cheios, superlotados, por conta de que pais não tiveram a sabedoria de ensinar os seus filhos. Amém? E esse foi o nosso programa. Chegamos ao fim de mais um programa com a graça de Deus. Deus é bom e tem nos abençoado poderosamente. Agora, se você gostou do nosso programa, vai lá na nossa página no Facebook, digita lá Pastor Péricles TV e dá lá a sua curtida na nossa página, faz o seu comentário, nossos vídeos vão estar lá. Também vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal. Também tem nossa página no Instagram, você pode procurar lá Pastor Péricles TV e se inscreve lá também, que você vai ficar ligado, ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana de glória, de bênçãos, de paz, amor e muita prosperidade. Como eu gosto de falar, de muita shalom na sua vida. Programa Pastor Péricles. Oferecimento AM Instituto de Beleza, Ângelos Prever, Clínica Odontológica Novo Sorriso, Mafave Ministério, Peixinho Restaurante e Rondomais Autopeças e Centro Automotivo.